pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aqui para a nossa aula de português e nós vamos falar sobre um assunto novo, mas um assunto legal, fácil de compreensão, tá? Nós vamos falar sobre os adjetivos. Nós vamos caracterizar os adjetivos, compreender o que é adjetivo, responder algumas frases aqui para facilitar a compreensão de vocês aí, tá? E em casa você vai, qualquer dúvida, voltar na vídeo, tirar a dúvida, olhar lá no livro, tem uma explicaçãozinha também. E você vai fazer. Então vamos lá, adjetivos. Adjetivo indica uma característica do substantivo. Característica quando eu tenho algo que eu dou uma característica para ela. Por exemplo, o Colégio Pequeno Príncipe é uma escola grande, ok? Pronto. Quem é o meu substantivo aí? É o Colégio Pequeno Príncipe, que é dele que eu tô falando. Eu disse que ele é o quê? Que ele é grande. Então, o grande foi o adjetivo, que foi a característica que eu dei para ele. E o colégio foi o substantivo, que é de quem eu estou falando. Certo? Mas vamos para um exemplo mais claro que eu te trouxe aqui para vocês compreenderem. Vamos lá, ó. Só voltando, para quando chegar no exemplo, vocês aí em casa me ajudarem. Adjetivo indica uma característica do substantivo, certo? Que o substantivo da frase que eu acabei de falar, do Colégio Pequeno Príncipe, e dei uma característica dele que ele é grande, certo? Então vamos lá. Os meus pais, eu vou riscando aqui para vocês compreenderem a leitura, ó. Os meus pais são bastante. Agora nós vamos dar uma característica para os meus pais. Eu posso colocar, são bastante carinhosos, são bastante atenciosos, são bastante rigorosos. Tudo isso são características que eu vou dar para quem? Para os meus pais. Então, pais é o substantivo da frase, que é dele que eu estou falando. Então, os meus pais são bastante atenciosos. Atenciosos. Os meus pais são bastante atenciosos, certo? Agora vamos lá. As enfeitam o jardim. As enfeitam o jardim. O que é que enfeitam o jardim? As enfeitam o jardim. Eu vou colocar as maçãs enfeitam o jardim. Vai ficar um substantivo assim meio, né? Geralmente jardins são plantas, flores, pequenas árvores pequenas, vai depender do jardim. Mas nós vamos falar aqui, as enfeitam o jardim. As flores enfeitam o jardim. Então, as perfumadas, porque eu tenho que dar uma qualidade para essas flores, né? As perfumadas flores, bem que vai ser flores. As perfumadas flores enfeitam o jardim, certo? Então, olha o que vocês observam, que o adjetivo ele pode vir antes ou depois do substantivo. Nesse caso aqui, ela tá vindo antes, porque o substantivo aqui são flores, certo? Ó, flores. As perfumadas flores enfeitam o jardim. Qual foi a característica que eu dei para essas flores? Eu disse que elas são perfumadas. Então, esse aqui. Eu disse que elas são perfumadas, não foi? Então, ela veio antes. Ele pode vir antes ou pode vir depois, certo? Mais um. O palhaço pirulito é. Vamos usar uma característica, vamos usar um adjetivo para ele. Coloquei aqui um exemplo que a gente pode dar até mais de um adjetivo para a frase. Para o substantivo, perdão. Então vamos lá, eu tô falando do palhaço. Qual é o palhaço? Eu dei o nome do palhaço também. Eu tô falando do palhaço pirulito. O palhaço pirulito é engraçado e o que mais que ele pode ser? Engraçado e legal. Ele é um palhaço legal e engraçado, vice-versa. Certo? Então, ó, eu posso dar. O que é que eu posso usar aqui? Mais de um adjetivo
para o substantivo. O adjetivo pode vir antes do substantivo ou depois. A gente já viu aqui que ele veio antes, aqui ele veio depois e aqui ele veio em duas formas. E para fechar, Laura é uma menina estudiosa. Estudiosa. Laura é uma menina estudiosa. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês compreendam aqui nessa reflexão sobre adjetivo. É a característica que eu dou para um substantivo. Um exemplo, minha turma do terceiro ano é uma turma dedicada. Eu estou falando de quem? Eu estou falando da minha turma do terceiro ano, vocês. Vocês, então, no caso, a turma é o substantivo da frase que eu estou falando. E o adjetivo é dedicados, porque eu falei que vocês são uma turma dedicada, ok? Lá no seu livro, é apenas uma página de atividade e você vai responder. Lá tá pedindo para você colocar um adjetivo, né, para o substantivo, ou seja, uma característica para aquele substantivo lá, que você vai ler a frase, vai estar destacado para facilitar para vocês e vocês vão responder a atividade, tá, meus amores? Beijão, tô com saudade, até a nossa próxima aula. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aqui para nossa aula de